Vamos lá, agora vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Silencioso, né? Só vamos equilibrar. Isso, vamos retornando. Aqui. Vamos conseguir. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Já aconteceu isso uma vez, a gente saiu, entrou novamente, conseguimos. Paz do Senhor, boa noite. Amém, Senhor, minha minha tudo linda. bom? É um prazer enorme Tudo ter bom? você aqui nessa noite. Tá me ouvindo direitinho? Sim, sim, perfeitamente. Então, é um prazer enorme ter você aqui essa noite conosco. Tá? Eu estava falando aqui sobre você, né, para a Isis. Eu só conheço ela pela internet. Desde o trabalho, acompanho, né? Conheci primeiro o trabalho lá da Uniba. Nós já estivemos Sim. juntas, em um local, só que eu não sabia. E saber agora que foi em Salvador, na Infância Protegida. Você não Sim, tem? eu fui para a Infância Protegida. Isso. Fui sim, fui Aí depois que eu vi a na foto, Lagoinha, na igreja da Lagoinha. Isso, na igreja da Lagoinha. Nós estávamos lá, Exato. mas a gente não se conhecia, né? Que Verdade. bem. Eu Que sou bom Sandra. estar aqui com vocês também. Amém. Eu sou Sandra, certo? Do Cuidando da Nova Geração. E estou com uma amiga também, a Isis, né? Ela Tudo falou um bom? pouquinho A sobre ela Isis. aqui. É. Eu ouvi um pouquinho assim sobre ela. Você ouviu? Pois é. Sim, temos algo em comum, né? Que é o amor a crianças, né? Isso, Que nos une, né? O propósito de trabalhar com crianças. trabalho, tanto na área secular, como também na igreja, né? Isso. Faço parte do Ministério Infantil, na igreja a qual eu congrego aqui em Juazeiro. E, assim, tem sido bênção, né? Eu estava dizendo anteriormente, a gente se preocupa tanto em fazer um curso que nos dê um retorno financeiro, né? Que não é ruim. Verdade. Na verdade, não é ruim, mas melhor do que isso é estarmos alinhados à vontade do Não Senhor. deve estar em primeiro lugar, né? Esse ponto não deve ser em primeiro lugar, porque depois você vai ser infeliz na profissão. Verdade. Estamos alinhados. O Ministério Infantil é o ministério mais importante para mim na igreja. Trabalhar com crianças é assim, algo peculiar, que Deus separou realmente pessoas que têm um coração disposto mesmo a trabalhar com essa parcela da sociedade, porque elas exigem um cuidado muito especial, um amor, um dom. Muitos começam o ministério, muitos são encantados no início pelas cores, pelas roupas que pode usar, pelas músicas, pela alegria do ministério, mas no decorrer do tempo percebem que aquilo ali não é para elas, porque é um dom. Você abraçar crianças, acolher crianças, né? Trabalhar, ter paciência com crianças. Então, muitos começam, mas poucos permanecem no chamado. Verdade. E assim, Aline, eu descobri esse dom depois que eu me converti, né? Em casa, família, minha mãe é professora, minhas irmãs também. E eu dizia que eu não seria professora, porque eu não tinha esse dom para isso. E eu me recordo que aqui na igreja teve um seminário de libertação de crianças, com o pastor Jéssica Cardoso, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Já ouvi falar, eu não iria, porque não trabalhava com criança e não tinha essa vontade nenhuma de trabalhar com crianças também. Mas minha irmã me convidou, vamos aprender mais um pouquinho e tal. E eu lembro que no último dia desse seminário, assim, eu fui tomada de um quebrantamento tão grande que eu não entendia, de forma alguma. E depois daquele momento, Deus me deu um sonho, né? Deus falou comigo muito em sonho. E no sonho eu vi ele dizer, cumpra com o seu chamado com criança. E de lá para cá, se abriram, né? Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Né? Se abriu, e aí foi quando no último ano que eu prestei vestibular, eu perguntei a Deus, Senhor, eu quero um curso que também sirva na obra. E foi muito claro quando ele disse, faço pedagogia. E assim, só tenho assim, me realizado com o que eu tenho feito, né? Porque quando você ama aquilo que você faz, não é peso, né, Aline? Com certeza. Prazeroso, né? Verdade, verdade. Então, para vocês que estão chegando agora aí, boa noite novamente. A gente teve que sair e retornar novamente, né, por questão da internet.
Mas sejam muito bem-vindos, né? E nós vamos, assim, conversar um pouquinho, né, com a Aline. Eu sou a Sandra, para vocês que estão chegando aí, né, do Cuidando da Nova Geração. E estamos aqui com uma amiga também, Isis, e vamos entrevistar hoje a Aline Pestana, né? É um nome assim inesquecível, porque é um nome diferenciado, um sobrenome diferenciado, né? Não tem como esquecer. É verdade, é verdade. Aí, esses dias eu vi um sobrenome igual ao de vocês aqui na região, deve ser parente das meninas lá de Salvador. Deve ter, com certeza. Deve ter algum vínculo, porque são poucas pessoas aqui na Bahia com esse sobrenome. Mas, assim, eu quero, de antemão, assim, dizer que eu admiro o trabalho de vocês, né? A sua mãe também, né? A tia Esperança. Né? Sim, glória a Deus. Com o IBA, né? Desde o início. Ainda Isso, não tive a oportunidade de ir fazer o congresso com vocês, né? O seminário. Pescador de crianças. Desde lá, né? Desde o início, né? Eu acompanho de quando vocês deram início ao Pescador de Crianças, lá, é o IBA. Eu conheço a tia Dei, fez um seminário comigo lá com a tia Carlinha em Brasília. Brasília, sim. Um pouquinho só. Mas aí, daqui para frente, a gente vai se ver pessoalmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com fé em Deus. Amém. Aline, eu pude ver um pouquinho, né? Entrar na sua página do Defesa da Infância, Defesa da Infância. E assim, como nasceu esse projeto? Como surgiu? Foi assim, eu sou advogada aqui na Bahia há 10 anos. E a gente exerce também o Ministério Infantil há um tempo já. O Pescador de Crianças é um seminário que a gente organiza aqui na Bahia, anualmente. Já vamos para o 6º Pescador de Crianças. E eu exerço a advocacia há 10 anos e, paralelamente, Ministério Infantil. Na igreja, a gente tem um trabalho chamado Igreja da Criança, aqui na Bahia, aqui em Camaçari, Arembepe. E a gente acolhe as crianças da comunidade, né? A gente congrega essas crianças que os pais não são evangélicos. A gente pega essas crianças em casa, com o transporte, leva para a igreja, faz o culto, dá o lanche e depois leva para casa de volta. A gente faz esse trabalho contínuo aos domingos. E quando foi em 2018, um dos pescadores de crianças, eu resolvi, minha mãe me convidou para falar sobre o direito da criança. Eu nunca tinha feito essa união entre o meu Ministério Infantil, né, que eu trabalho com crianças há quase 10 anos também, com a minha profissão. Né, eu sempre exercia as duas coisas em paralelo. E em 2018, no Pescador de Crianças, eu comecei a estudar sobre esse tema, sobre direito da criança, para falar no pescador, para palestrar no pescador. E então eu vi a dificuldade, né, de encontrar materiais que tivessem uma linguagem simples, uma linguagem voltada para professores, para assistentes sociais, para psicólogos, né, que capacitasse esses profissionais para defenderem crianças. Os materiais que eu encontrava eram materiais mesmo voltados para a área jurídica, para concurso. E aí, por isso, o desconhecimento de muita gente do Estatuto da Criança, das leis, né, que o Brasil tem, que protege, que amparam a criança. E eu percebi essa carência para um ministério voltado para a defesa jurídica da criança. Né? E aí, tive essa vontade de sensibilizar os ministérios infantis a conhecerem o ECA, a conhecerem o Estatuto, a conhecerem os órgãos de proteção, a acolherem essas crianças na igreja, com esse intuito de encaminhar para os órgãos de proteção, ou seja, de ampliar a rede de proteção e usar a igreja como um agente de proteção. E aí, em 2018, eu palestrei sobre esse tema. Em 2019, eu lancei o livro Guia Prático, Conhecendo o ECA, né? E fundei também o projeto Em Defesa da Infância em 2018. E aí, comecei a divulgar nas redes sociais, aí foi crescendo. E aí, eu estou unindo hoje o Ministério Infantil com esse projeto Em Defesa da Infância. Que bênção, né? Isso é muito importante, né? Porque, assim, Uhum. a gente vê a carência, realmente, como você falou, de fato, né? De não ter um material simples, né? De você poder usar e transmitir. Entender, porque uma das maiores causas de violação aos direitos da criança e do adolescente é realmente o desconhecimento da legislação. Isso. Então, você está dentro do município, você tem ferramentas muito boas, legais, para conseguir uma merenda escolar, por exemplo, de qualidade, uma educação de qualidade, você que é professora sabe disso. Né? Então, você tem um órgão de proteção como o CRAS, o CREAS, que oferece serviços excelentes, mas as pessoas não conhecem, desconhecem, né? E acabam sem utilizar os serviços, sem usufruir, sem provocar os agentes de proteção, porque desconhecem. Então, a intenção é capacitar o máximo de pessoas que trabalham com crianças
para essa linha de defesa, para defender mesmo os direitos da criança e do adolescente, que vai fazer agora 30 anos, em julho, que o ECA entrou em vigor, e muita gente não conhece, não sabe o que é, né, não sabe como é que funciona. E aí, graças a Deus, o livro tem sido enviado para todo o Brasil, pessoas têm realmente gostado muito do projeto, do livro, tem ampliado a visão para fazer outras coisas, além do que já faz no Ministério Infantil. Em 2018 mesmo, eu incentivei as pessoas a se candidatarem para o cargo de conselheiro tutelar nos seus municípios, porque tem muitas pessoas que estão dentro dos conselhos e não tem nenhuma vocação para trabalhar nem proteger criança, mas entram por conta da remuneração. E aí, esse ano de 2020, agora, várias pessoas do Ministério Infantil conseguiram entrar, foram eleitas, tomaram posse, estão no cargo, né, com referência para proteger crianças. Então, Deus tem confirmado o chamado de fato. E é um meio até de ampliar nossa visão, nossa mente nesse sentido, né, Aline? Exatamente. Muito importante. Exatamente. Porque às vezes a gente pensa que o fato de estar ali no Ministério Infantil, só naquela sala, ministrando a palavra é suficiente, né? Mas Deus quer que isso seja abrangente, né? Como você falou. Exatamente. Isso aí. A intenção é ampliar a visão. A intenção é ampliar a visão. A gente perceber que onde tiver crianças, dentro e fora da igreja, a gente precisa pescar essa criança. A gente precisa acolher essa criança, buscar. Principalmente as que não têm família evangélica. Porque a gente sabe que a primazia na educação dos filhos é dos pais. Né? Então, se a gente tem uma família, graças a Deus, uma família que tem base, tem princípio, está cuidando daquela criança, você vai fazer um trabalho complementar nessa linha. Né? Você vai contar histórias, você vai agregar o que os pais já estão fazendo. Agora, aquela criança que convive num ambiente de vulnerabilidade, que os pais não têm princípios, aquela criança está crescendo, formando caráter, né? De qualquer jeito, essa principalmente você tem que acolher. Então, as tias, Ministério Infantil, os professores têm que ampliar a visão, sair das quatro paredes, pegar essas crianças de fora e colocar dentro da igreja. Né? E trabalhar com essas crianças dentro da igreja, fazer um trabalho social. A igreja tem um papel social importantíssimo, indispensável. A igreja precisa ser relevante na comunidade. As pessoas que moram ao redor da igreja têm que olhar para a igreja e ver que a igreja é como se fosse algo assim, um lugar, referência naquele lugar de proteção. Né? Tá precisando de alguma coisa, vamos lá na igreja. Né? Vamos falar com o pastor, vamos conversar com a tia da salinha. Porque, assim, se não fizer esse papel relevante, a gente não está cumprindo o nosso papel, de fato, como cristãos. Né? Que o Senhor nos designou para fazer. Sim. Porque, de fato, nós temos que tomar posse daquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Ele deu à igreja essa autoridade, né? E muitas vezes temos falhado, infelizmente, né? Temos falhado. Uhum. E você falando aí... Eu costumo falar que tem três agentes de proteção. Eu estou com os slides aqui, mas não dá para colocar direito para vocês, porque eu não coloquei no Instagram. No Face eu consigo passar, mas aqui no Instagram... Mas deixa eu mostrar para vocês. Eu coloco esse... Tá conseguindo visualizar? Sim. Tá? Eu coloco, geralmente, esses 3 agentes de proteção de extrema importância para a criança. A criança e adolescente, né? A gente tem 3 espaços de proteção que devem ser trabalhados, capacitados, que é a família, né? A família tem a primazia, é o primeiro lugar na criação e educação dos filhos, no cuidado, na formação moral, espiritual, é de quem? É da família. A gente não pode tirar essa autonomia que é da família. Verdade. Mas também nós temos a igreja, né? Temos o segundo ponto, a igreja, e temos a escola. Vocês, né, no caso a Isis, não sei se você é professora também, é pedagoga também. Pedagoga também. Então, vocês estão incluídas nos 3 espaços de proteção, né? Igreja, escola e família, né? Vocês estão nesses 3 espaços. Você vai usar os 3 espaços para proteger a criança. Aquela criança que não tem proteção na igreja, quem é que vai proteger? Igreja, escola, né? Aquela professora vai conhecer, vai ter sensibilidade para ver se aquela criança está sendo vítima de uma violência sexual, de uma violência física, de uma violência psicológica. A igreja também é cheia de salinha, vai ter essa visão ampliada, vai se capacitar como agente de proteção. Então, se essa criança encontrar em um desses 3 espaços um agente de proteção, ela vai conseguir crescer livre de qualquer violação. Porque se a família descumprir o papel, a igreja, alguém na igreja ou na escola vai estar capacitado para protegê-la. Então, a gente precisa capacitar esses 3. A igreja precisa capacitar a família, precisa capacitar os agentes da igreja, são os tios do Ministério Infantil, tem que investir nos cursos,
tem que investir em capacitação. E a escola também. A escola precisa investir. Inclusive, tem uma lei, a 11.525, que fala que todas as escolas precisam incluir na grade do ensino fundamental o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei é de 2007, é uma lei que torna obrigatório o ensino do ECA nas escolas, e eu não conheço aqui na Bahia nenhuma escola que ensine o Estatuto. Conheço no Sul. Tem umas amigas do Sul que já me falaram que ensinam. Então, assim, a escola precisa capacitar os professores, né, para falar sobre o ECA, capacitar os alunos sobre a proteção, sobre o direito que eles têm, né? Tem deveres, tem, mas também tem direitos. Então, esses 3 agentes de proteção precisam atuar em conjunto e precisam se capacitar para conseguir proteger crianças. Porque, em matéria de legislação, o nosso país tem uma das mais avançadas em matéria de proteção. O Estatuto é referência aí fora, né? Agora, o que falta? Efetividade. As pessoas conhecerem e buscarem aplicação, né? Tanto do Estatuto quanto das outras leis que surgem para proteger crianças. Por isso a importância de capacitar as pessoas. As pessoas precisam buscar o conhecimento, não é só chegar no ministério, né? Deus escolhe, sim, não os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Verdade. Isso significa dizer que depois que você foi chamado, você precisa se capacitar. Verdade. Né? Você precisa ampliar sua visão e se capacitar. Verdade, é isso mesmo. Assim, na igreja qual eu congrego, né, nós trabalhamos às vezes com alguns encontros de criança. E assim, a gente tem um momento que a gente fica com as crianças no último dia, e a gente escuta alguns testemunhos, e assim, até de abuso, e aí a gente tem aquele momento de ouvir aquela criança, aquele adolescente, de orar, mas lhe ouvindo, eu entendo que ainda como igreja é pouco, que só ouvir naquele momento, orar com aquela criança não é suficiente, né? Eu tenho a pergunta aí agora, né? E o depois, não é? E o depois que eles já completaram, que orou, tem que haver uma atitude, né, em relação a isso. Isso, tem que haver, inclusive sob pena de omissão, né? Você está cometendo uma infração por omissão, por não comunicar os órgãos competentes. Na verdade, assim, esse papel de ouvir é bem complexo da igreja, né? Porque existe uma lei que fala que para ouvir uma criança vítima de algum tipo de violência, deve existir todo um protocolo para isso, tá? Assim, na delegacia, de qualquer jeito, conselho tutelar, um órgão de proteção, não pode ser feito de qualquer maneira a oitiva dessa criança que for vítima de violência. Sim. Então, a igreja pode ser, como você falou, ouvir, mas nunca induzir a criança a falar algum tipo de coisa, ou ficar questionando, interrogando, como se fosse um interrogatório. Sim. Se a criança quiser falar, você vai ouvir, né, tudo que ela tem para falar e vai encaminhar aquela situação para um órgão de proteção que vai fazer a escuta especializada. É algo específico. Tem que existir uma rede de proteção que tem profissionais, psicólogos, profissionais capacitados para ouvir aquela situação de violência, né, para que aquela criança não seja revitimizada. Então, é claro que tem uma criança que chega na igreja e fala como foi que aconteceu. Você vai ouvir, né, vai chamar os pais, que são os principais responsáveis. Se a igreja sentir que os pais, eles estão negligenciando, né, aquela situação que foi comunicada para a igreja, vocês vão, independente dos pais comunicarem ou não, vocês têm a obrigação de comunicar ao conselho tutelar e à delegacia. Tá? Tem que comunicar. A igreja não pode se omitir. Se a igreja se omitir de comunicar, ela vai estar cometendo crime por omissão. Sim. Então, a igreja vai comunicar, né? Mas a igreja não precisa ficar fazendo... tipo assim, eu recebi alguns dias atrás uma tia que falou que ia conversar com uma adolescente que estava suspeitando que ela estava sendo vítima de abuso. O que é que ela ia perguntar para a adolescente? Eu falei, você não vai perguntar nada. Você vai simplesmente ouvir um aconselhamento espiritual, mas você não pode interrogar adolescente nem criança sobre a situação de abuso, porque esse não é o papel da gente. A gente não tem o poder de investigação. Tá? Então, se a criança falar voluntariamente, o adolescente falar aquela situação, você vai ouvir e vai usar os mesmos termos que a criança usou, você vai usar para comunicar a situação, o conselho tutelar e a delegacia, qualquer um dos dois ou os dois. Tá? Então, o primeiro passo é comunicar. E os órgãos de proteção é que vai acionar um psicólogo para tratar aquela criança. A delegacia vai abrir o inquérito, para instaurar um inquérito para apurar se realmente houve o abuso, quem são os responsáveis, se tiver confirmado, o Ministério Público vai entrar com ação para tirar do poder familiar ou não. Então, assim, a gente só faz o papel de acolher, ouvir e encaminhar, né? E aí, o que acontece? Aí vem depois, o pós, que você falou, é o aconselhamento espiritual. Aquela criança precisa primeiro
do acompanhamento espiritual, mas também precisa do acompanhamento psicológico, porque tem traumas, ela vai ter traumas, né, na sua memória, na sua integridade psíquica, que foge do nosso. Eu não tenho condições de aconselhar uma criança, porque eu não tenho essa formação. A gente precisa encaminhar profissional competente para fazer isso. O aconselhamento espiritual, não, a gente pode fazer, né, acompanhar aquela criança na leitura da palavra, a formação dela, mas ela também precisa de um acompanhamento específico. Se ela não tiver condições da família arcar, tem os órgãos de proteção, o CREAS, por exemplo, tem um psicólogo que trata dessas situações. Então, aquela criança vai ser acompanhada no CREAS gratuitamente, é direito dela, por um profissional que vai ajudá-la a ressignificar aqueles traumas que ela viveu. Então, a gente precisa acionar os órgãos para isso, para que adote as medidas corretas para a proteção daquela criança e para corrigir o problema. Verdade. Por isso a importância de nós, como igreja, estarmos, de fato, tendo conhecimento preciso do estatuto, né? Exatamente. Muito importante. Conhecer os órgãos de proteção e o estatuto. Sim, também. Então, você vai brigar para acionar essa rede. Uma coisa que eu sugiro, pessoas que moram em municípios pequenos, cidades pequenas, e trabalham com crianças, fazer uma visita no Conselho Tutelar, conhecer quem são os conselheiros, né? Conhecer como é que funciona, quais são os telefones do plantão, visitar o CREAS, conhecer quem é a psicóloga do CREAS, conhecer quem é assistente social, quais são os programas que estão ativos, né? Qual é o programa da família que está funcionando, quais são os dias da semana. Porque aí, quando chegar na sua igreja uma situação, você já entra em contato. A igreja não pode acolher todo mundo, a igreja não pode estar dando cesta básica para todo mundo, não pode fazer atendimento para todo mundo, mas a igreja pode conhecer os serviços que a gente banca com os nossos impostos, que a gente paga, né? E aí acionar esse serviço, porque às vezes o povo fica dentro dos órgãos de proteção, tudo braço cruzado, porque o povo não provoca os serviços. Quem gosta, às vezes, são os profissionais que ficam lá sem fazer nada, no WhatsApp, no Instagram. Tem que movimentar, botar esse povo para trabalhar, tá ali dentro recebendo, né? E a gente fazer funcionar esses órgãos de proteção, é nosso papel, né, enquanto cidadãos. E outra, Aline, uma coisa que nós ouvimos no treinamento que a gente fez esse ano, do Cuidando da Nova Geração, nós convidamos o conselheiro tutelar, que é cristão também, um amigo nosso, e uma coisa que ele disse lá, ele disse assim, a igreja não procura os conselheiros para dar formação, para trazer uma palestra. Ele disse, Sandra, essa aqui, vocês são a segunda pessoa, assim, como igreja, a nos chamar durante... Ele já é o quarto ano. Em 4 anos, você, a segunda igreja, a chamar um conselheiro tutelar para dar uma instrução, né, na igreja, e ele como cristão também, né? Nós temos essas pessoas lá. Exatamente. E assim, sim, as pessoas ficaram chocadas com isso, né? Uhum. Foi um alerta muito grande para a gente como igreja, né? Exato. É porque, às vezes, a igreja tem, sabe qual é o problema? Sim. Eu percebo que, às vezes, a igreja, ela quer dissociar, né? Ela quer estar dissociada, distante, como se fosse, assim, intocável da sociedade, da política, do governo, né? É como se, assim, a igreja estivesse num topo que ninguém mais fosse alcançar. Não, a gente, enquanto igreja, nós somos sociedade, não tem que atuar em conjunto, né? É claro que tem gente que se corrompe na política, tem gente que se corrompe em vários lugares, mas a igreja tem que se envolver com esses espaços, né? A igreja tem que interagir, porque a igreja está aqui na terra ainda, gente. A igreja não subiu ainda não. Quando subir, glória a Deus, a gente esquece tudo, política, esquece tudo. Verdade. Mas está aqui ainda, então a gente precisa acordar e começar a provocar esses órgãos, movimentar. Às vezes tem gente, por exemplo, passando necessidade, um município riquíssimo, né? Porque o administrador, o chefe do executivo, o prefeito, não sabe administrar, e ninguém cobra, e a gente está deixando passar fome. Sabe quantas crianças passam fome no Brasil? 20 milhões de crianças. A gente tem 20 milhões de crianças em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil, vivendo, quer dizer, com um salário de até R$250, 10 milhões vivendo com um salário de R$250 a família, e mais 10 milhões vivendo com um salário de R$500. Quer dizer, a concentração de riqueza, e o povo não provoca, né? Realmente a gente precisa acordar, a igreja precisa acordar, entrar nos espaços, brigar pelo cumprimento da lei. Agora mesmo na pandemia eu fiz uma postagem que, já parou para pensar as crianças que estão em casa agora, e que a fonte de alimentação delas diária era a escola. Aquelas crianças que passavam o dia todo na escola, né? Agora com a pandemia, a escola afastada, a criança dentro de casa, tá comendo o quê? Aí eu peguei e postei uma resolução e acho que uma lei também falando sobre a obrigação de prestar o alimento
dentro de casa, nesse período de pandemia. Provoca aí o prefeito, cadê? Tem que dar cesta básica, um cartão, alimentação, para que a merenda escolar, mesmo que não esteja dentro da sala de aula, que seja prestada essa merenda escolar para a criança em casa, né? Para aquela criança ter aquele alimento, mesmo estando fora da escola. Então, assim, a gente tem vários subsídios, né? Ferramentas para a gente não deixar que nossas crianças passem fome, que estejam fora da escola, né? Tem que ter verbas para construir. Criança tem direito à cultura, educação, esporte, lazer. O município tem que criar projetos para fazer espaços de esporte, de lazer, de cultura, né? Quadras de esporte. Então, a gente tem que movimentar, provocar o poder público para poder fazer isso para nossas crianças. Se a gente não tem condição de fazer, vai cruzar os braços, não, a gente vai provocar para aqueles que têm que fazer, que façam. Esse é o papel da igreja. Verdade. Realmente, e ouvir nos estimula, porque às vezes a gente está tão acostumada com aquela rotina, com aquilo, e não olha, né, dessa maneira, Exatamente. além da situação. Assim, eu particularmente, Exatamente. eu trabalho também numa escola pública, e assim, essa é a realidade. Quando as crianças vão à escola, de fato, porque lá elas vão comer, porque não tem o que comer. Exatamente. Então, assim, difícil. Aí chega esse período de pandemia, se chegar o governo junto e a gente não buscar realmente essa reivindicação, torna-se complicado, de fato, de verdade. E falando do estatuto, né, eu trouxe dois artigos para a gente, importantes para pontuar aqui nessa noite, que é o artigo 5º e o artigo 7º do ECA. Tá? Veja se vocês estão conseguindo visualizar. Sim, tá ótimo. Tá? O artigo 5º do ECA fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei. Olha essa parte. Qualquer atentado por ação ou omissão. Então, tanto a ação, você violar o direito, quanto deixar de fazer algo, omissão, também é punição, deve ser punido também a omissão. Então, a gente não pode incorrer, achar que não está fazendo, não está pecando, não está incorrendo, né, em punição. E o artigo 70 também, que eu gosto muito, que o artigo 70 fala, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, esse artigo 70, dever de todos, do ECA, ele vem do artigo 227 da Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado proteger e assegurar todos os direitos da criança e do adolescente. Antes dessa Constituição de 88, do ECA, que é 1990, as pessoas entendiam, a sociedade entendia que a responsabilidade era apenas da família. Ou seja, apenas os pais, né, deveriam assegurar os direitos. Se os pais não assegurassem, não quisessem botar na escola, também não se importava. Se os pais não quisessem dar uma alimentação de qualidade, também o Estado não se envolvia na sociedade. Depois da Constituição de 88 e do ECA, entrou no Brasil uma doutrina chamada proteção integral. Isso significa dizer que não só a família agora tem a responsabilidade, mas todo mundo tem a responsabilidade de assegurar esses direitos. Então, está na Constituição Federal, que é a lei maior, e está no ECA. Eu e você temos essa obrigação, não é querer ou não querer. A gente tem a obrigação de assegurar esses direitos. Tá? E assegurar, não se omitir quando a gente vê uma situação de violação, quando a gente vê que vai uma ameaça, vai ocorrer a violação, não ocorreu ainda, mas vai ocorrer, a gente também tem que agir. Né? Agir enquanto igreja, agir enquanto professor de escola bíblica, agir enquanto tio de ministério infantil, né? Pessoas que estão ligadas à sociedade e que ama crianças têm que agir. Precisa agir, é dever da gente agir. Verdade. Minha irmã, né, quando eu disse que estaria com você conversando, ela ficou assim, se tiver oportunidade, pergunte a ela, Isis, uma criança, né, que está numa situação de a família em total abandono. Porque assim, mataram o pai, a mãe o abandonou, mora em outra cidade, eles moram com a avó, só que a avó já é idosa, né, não tem como dar essa assistência toda, esse acompanhamento, até mesmo escolar. Sim. E que maneira nós, né, como igreja, como sociedade, podemos intervir nesse sentido? Primeiro, essa criança deve estar com situação de violação de direitos, né? Tem direitos violados. Está sendo privado do direito à saúde,
direito à educação, quais são os direitos que estão sendo violados dessa criança nessa residência, nesse âmbito familiar que ela se encontra. Tem situação de violação de direito ou ameaça de situação que vai ocorrer, pelo que você está falando, já está sendo violado, né? Já estão sendo violados os direitos. Comunicar a situação ao Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai adotar as medidas de proteção. O que é que o Conselho Tutelar vai fazer? Vai acionar o Ministério Público, primeiro, né? Ele vai adotar as medidas de proteção, as mais imediatas, logo as de urgência que precisem. Vai fazer uma visita, vai passar para o CREAS, que o CREAS vai fazer uma visita assistente social naquela família, naquela residência, para ver se realmente aquele ambiente que a criança está causando violação aos seus direitos. Se estiver, vai tentar colocar ela numa família substituta. Vai ver se acham alguém da família extensa dela, que chama ampliada, outro tio, uma outra tia, né, alguém próximo a ela, que tenha condições de acolher essa criança. Já que a avó, pelo que você disse, a avó não está tendo condições de criar e educar essa criança. Então, esse órgão de proteção vai fazer uma pesquisa para ver se existe uma outra família substituta em que possa colocar essa criança, tá? Se, infelizmente, na família extensa ou ampliada, que é essa família ligada por vínculos biológicos, né, vínculos sanguíneos, não encontrar, que é a mais indicada, essa criança vai ser colocada em um acolhimento institucional, tá? E vai se apurar se realmente, assim, é o caso da avó perder a guarda. Se realmente a avó não tem condições nenhuma de cuidar dela, essa criança vai ser colocada para adoção. Mas, assim, essa é a última medida mesmo, a medida mais drástica. O mais correto é que, se não houver uma outra pessoa para cuidar dela, acione os órgãos de proteção para fortalecer essa família, ajudar essa avó, inserir essa avó em programas, acompanhar essa criança para ir para a escola, né? Fazer um acompanhamento dela, da educação dela, se ela realmente está frequentando a escola. Então, assim, o que a lei pede é que fortaleça esse vínculo familiar, ajude essa avó a cuidar dessa criança. Se não tiver condições mesmo, a avó é uma que não tem jeito mais para cuidar, e como eu te falei, vai colocar ela em um acolhimento institucional e ela vai ser colocada para adoção em uma outra família. Mas a regra é que tente fortalecer a base da família que ela se encontra hoje. Entendo. Realmente é complicado, mas aí vai buscar. É bem complicado. É um caso que tem que se analisar o caso concreto. Sim. Mas às vezes o que essa avó precisa é de um apoio de um órgão de proteção, né, de inserir um programa familiar e ajudar ela, né? Então tem que acionar o sistema. Primeiro passo, o Conselho Tutelar. Acionar, verdade. Pronto, tá certo. Obrigada. Ou nada, Isis. Vocês, como faz essa capacitação, esses treinamentos, e assim, como é que acontece? Entra em contato com vocês, a igreja local, e como é que procede? Porque assim, pude ver... Em regra, nós fazemos... Diga. Em regra, nós fazemos 2 cursos, né? Que é o curso Pescador de Crianças, do seminário. Pescador de Crianças Eu Sou, que é em novembro. A gente está aqui na expectativa de confirmar, né? Para novembro agora, 20 e 21 de novembro, se eu não me engano agora. O Pescador desse ano, né? Que vai ser aqui em Salvador. E no mês de março, nós fazemos a conferência em defesa da infância. E nesse mês de março, em março desse ano, nós tivemos a primeira, foi muito boa, foi uma bênção. E ano que vem a gente pretende fazer o segundo também, a conferência. A gente fazia oficinas e agora a gente mudou para conferência. Então a gente tem nesses 2 períodos. Quem quiser vir, né, a gente faz um pacote com hotel, com inscrição, tudo no mesmo pacote, né? Inclui a inscrição e a hospedagem. Sim. Contrapartida, dependendo da igreja que não queira se deslocar, mas queira convidar, aí entra em contato comigo, ou pelo direct do Instagram, ou pelo WhatsApp, e a gente passa as condições, né? Dos dias, dos temas que vocês têm interesse, né? Se é capacitação de recurso, se é louvor, adoração com a tia Nana, se vai ser essa parte do ECA comigo, né? Com a tia Esperança. E aí a gente faz a gente conversa, combina e passa as condições. Mas a gente vai também. Ah, que bom. Assim, eu, como faço parte aqui do Ministério Infantil, né? Vou estar falando para os líderes que estão à frente dessa importância de estar formando, capacitando os professores também nesse sentido. Né? Eles buscam trabalhar de forma ampla, né? Essa questão da proteção, de primeiros socorros, tudo isso, mas assim, eu vejo que ainda está um pouco aquém em relação a essa questão, de fato, dos direitos, né, da criança, em defesa da criança, de fato, de verdade.
E eu vi que o trabalho Sim, de sim, vocês muito é um trabalho importante. muito rico, né? Um trabalho muito excelente, assim, e só tende a ganharmos com isso, né? Com esse conhecimento. Com E certeza, com certeza. Fortalecer as bases, fortalecer o Ministério Infantil. isso. E o seu material? Se alguém quiser adquirir o seu Ah, mas material, como é que... olha, eu tenho ele em e-book, né, que é a versão digital, que custa R$ 25, eu envio por e-mail. O pagamento pode ser por boleto ou por transferência. Também me chama pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp. E o livro impresso eu envio para qualquer lugar do Brasil e custa R$ 70 já com frete incluso. Deixa eu pegar o livro aqui, peraí, só um instante. Aqui, o livro impresso, esse aqui, tá? Ele tem 70 páginas, ele tem 5 capítulos, deixa eu colocar para vocês aqui. Ele tem 5 capítulos, ele é todo ilustrado, tá? Ele é todo ilustrado, cada capítulo é de uma cor. O capítulo 1 é o caminho percorrido até a chegada do ECA, como foi que o ECA surgiu aqui no Brasil, como foi que foi promulgado o estatuto, por que surgiu, né? Depois eu falo o que é especificamente o estatuto, tá vendo? Os principais artigos, qual é a base do estatuto. Depois eu trago os direitos fundamentais, que são os direitos em espécie, aí eu falo de cada direito fundamental, que é direito à vida e à saúde, direito à educação, direito à cultura, direito à convivência familiar, que engloba essa pergunta que você fez, né? O direito da criança a conviver em família. Aí cada direito, todos os capítulos são ilustrados, tá vendo? Com o destaque para o artigo do ECA. É bem de fácil leitura, direito à convivência familiar e comunitária. E o capítulo 4, eu falo da importância e explico quais são as medidas de proteção e as medidas socioeducativas. Né? O que o conselho vai fazer quando receber uma situação de violação de direito? Qual é a medida que vai aplicar? O que vai fazer com essa criança? E o adolescente que cometeu um ato infracional, que ele não comete crime, né? Comete ato infracional, vai fazer o que com ele? Quais são as medidas socioeducativas? Aí explica também aqui no capítulo 5 e o capítulo 6, que é o último, que eu falo do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? Qual é o papel do Conselho Tutelar? Né? O que o Conselho Tutelar faz? Como é que você faz para ser um conselheiro tutelar? Então, eu resumi aqui, o ECA tem 267 artigos, é muito grande o ECA, fala de muita coisa, e o ECA é de 1990, mas de lá para cá, muitas leis foram acrescentando artigos ao ECA, né? Incisos ao ECA. Então, o ECA é muito extenso, mas eu compilei aqui nesse guia os principais artigos e o que é importante para pessoas que não trabalham na área do direito conhecer, né? A base mesmo do estatuto, para você conseguir defender crianças com o estatuto. É esse o material. Aí é só entrar em contato, que eu envio ou por e-mail ou correio. Ah, ótimo. Muito bom mesmo. E assim, a gente já está assim um pouquinho, faltam alguns minutinhos, né? Mas eu quero agradecer, né? Foi muito bom. Creio que veio acrescentar, né? Eu sempre digo assim, que eu chamo alguém que esteja cuidando da nova geração, né? Que esteja contribuindo Amém. com a nova geração, né? E no convite eu acho que eu já disse isso, né? Agradeço pelo trabalho que tem feito, como tem cuidado, não é? Dessa nova geração. E você tem feito isso, né? Você tem sido essa referência no nosso Glória a Brasil. Deus, toda a glória seja dada a No Deus. nosso Brasil, você tem sido isso. Deus tem lhe levantado para fazer essa parte, né? Porque só do céu vindo para poder fazer algo. Amém. Então, assim, que o Senhor continue lhe abençoando, você, a sua casa, né? Lhe sustentando, Amém. dando novas ideias, novas estratégias. Amém. Nós, como líderes, precisamos muito. Né? A gente faz aqui esse trabalho de seminário e treinamento, mas a gente vê o quanto ainda falta, né? O quanto ainda falta. Toda vez que a gente faz uma, assim, é surpreendente e a gente vê a carência das igrejas. E a gente sente a carência da igreja, a falta de unidade, a falta de compaixão mesmo, da unidade entre um e outro, não é? Então, assim, isso precisa acabar. Nós somos um povo, né? A gente precisa se unir.
E o Senhor tem levantado Verdade. pessoas, né? E você é uma delas que eu vejo, né? Como Deus tem levantado nessa nação para fazer Amém. a diferença, né? Está assim, nos ajudando, né? Como líderes, como professores seculares ou ministros da igreja. E você tem feito isso, né? Trazido isso para nós. E é muito gratificante. E a live de hoje está aqui, né? O pessoal que esteve conosco, eu quero agradecer também. Tivemos aqui donas de escola, professores, né? Estão aí ligadinhos com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pela Isis, né? Que veio aqui dar esse apoio hoje. E assim, eu quero pedir a Isis para... Primeiro, eu quero que você possa encerrar, né? Assim, fechando, assim, como que você fecharia, assim, trazendo uma palavra para esses líderes, né? Porque depois vai ficar gravado e eles vão assistir. Vou adquirir o material, viu, Aline? Porque assim, sim, olha, eu vi umas pessoas perguntando aqui no contato. Em defesa da infância, o Instagram, tá? O Instagram meu, para adquirir o livro, o pessoal está perguntando, eu estou acompanhando aqui os comentários. É Em Defesa da Infância, tudo junto. Me chama no direct do Instagram, a parte de mensagens, que eu respondo na mesma hora, eu respondo automático, tá? Não vou passar o WhatsApp, porque às vezes não dá tempo de anotar. Mas me chama no direct, que eu passo pelo WhatsApp, tá? É Em Defesa da Infância. Eu quero agradecer, Sandra, a você também, tá? Dizer também que você continue cuidando da nova geração, você, a Isis, né? Eu conheço o Juazeiro, estive em Juazeiro tem 2 anos, porque na verdade eu fui em Curaçá, um pouquinho distante daí, uns 50 quilômetros, né? Bem distante, foi trabalho em Curaçá. Quer dizer que Deus tem levantado pessoas em cada região, né? A gente tem 60 milhões, se eu não me engano, de crianças no Brasil, tem espaço para todo mundo. Na verdade, essa área é grande. Poucos são os ceifeiros, né? Não precisa, o Ministério Infantil não deve ter concorrência, briga, disputa para fazer seminário, para conseguir a agenda. Isso tudo, isso não vem de Deus. Deus quer que a gente se una, na verdade, enquanto um ministério único, com um só propósito, que é proteger e defender crianças e ganhar crianças para Jesus. Então, que você também seja a luz aí em Juazeiro, que Deus levante pessoas no Brasil todo com o propósito de realmente ter dentro do coração, não usar o Ministério Infantil como algo, uma ponte de alguma coisa profissional, mas que tenha aquela essência, aquela vontade, aquele desejo que eu vejo em você, né, na Isis aí falando, de realmente defender crianças, porque elas precisam, o Senhor deu prioridade a elas. A prioridade da criança foi reconhecida agora, há 30 anos, né, pela lei. Mas Jesus disse que delas era o reino dos céus. Há 2000 anos atrás, os discípulos enxotaram e Jesus se irou e disse, não vai botar as crianças para fora, elas vão sentar aqui e vão me ouvir também. Jesus reconheceu prioridade absoluta para as crianças, é o que a gente deve fazer, né? Cuidar de cada uma delas. Então, agradeço o convite, que Deus abençoe vocês, que levante vocês como um atalaia aí em Juazeiro, e aí nessa região toda, né, para defender crianças e proteger e ser realmente um Ministério Infantil de excelência aí nesse lugar. Amém, amém. E assim agradeço a Sandra pelo convite. Foi um desafio, né? Eu converso, mas eu sou um pouco tímida, confesso. Mas, assim, fui muito edificada. Deus te abençoe, Aline, tremendamente, assim. Amém. Vendo o Instagram, né? Em defesa da criança. Fiquei assim, maravilhada com alguns vídeos, né? Que pude ver, assim, o trabalho, o livro, o material. Assim, muito importante, riquíssimo, porque, como você falou, né, o Estado tem norma. Eu li para concursos. É muito grande. Né? A gente ter algo mais simplificado, mais fácil de estudar e transmitir. Então, assim, sim, Deus continue lhe usando para essa nação. Amém. O seu ministério, na sua cidade, viu? Foi um prazer conhecer. Amém. Também, gente. Deus abençoe. Obrigada a todos que participaram, que comentaram. Obrigada pelos comentários também. Me segue lá no Em Defesa da Infância, viu? Eu conselheiro tutelar aí com a gente. Sidney, um abraço. Né? Eu vou abraço. Para estar orando por sua vida. Né? Amém. Pelo seu ministério. Amém. 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 Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, riquíssimo, Deus, de conhecimento, de aprendizado. E diante do Senhor, Pai, eu venho te apresentar a tia Aline, o teu ministério, a tua família. Meu Deus, que o Senhor possa levantá-la, Pai amado, nessa geração, nesse tempo, Pai.
para levar o teu reino, a tua verdade, a tua justiça, Senhor. Meu Deus, que mais vidas possam ser capacitadas, ó Deus, através da tua filha, Senhor. Que o Senhor possa vir sobre ela com sabedoria, com entendimento, meu Deus amado. E que ela venha ser o teu chofar, Deus, nessa terra, Pai amado. Que o Senhor possa cercá-la com câncer e livramento, Deus. Que o Senhor possa guardar a tua família, Pai amado. Amém. E que tudo aquilo que ela fizer, Senhor, ela venha prosperar, Pai, Amém. para todos os lados, ó Deus, ó Deus amado. É o que eu te peço, Pai, grata, no nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém, amém, gente. Amém, Aline. Obrigada. Graças, Amém. viu? Foi muito bom mesmo. E o pessoal aí, É amor, breve. vai ficar gravado, pessoal, em nome de Jesus, vai ficar gravado aí. Vamos salvar, não é? Essa live, vocês vão poder assistir. O pessoal também pediu para assistir, né, depois. Então, assim, quem sabe esse ano ou ano que vem a gente se vê aí pessoalmente. Vamos programar. Vamos sim. Se Deus permitir. Programa para vir, pescador, para conferência, viu? Vamos puxar ela aqui, Isso. né, para a gente estar fazendo. Pois, Tá bom. beijão, Beijo, viu? na paz. Beijo, Tchau, tchau. abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Onde é que estava, Sandra? E a Isis? Onde é que estava a live, irmã? Tá salvo?